tempo, desde o início da pandemia. Iniciamos agora, por isso, o segundo debate desta noite, precisamente sobre este tema. Frente a frente vão estar Mário Amorim Lopes, professor e investigador na área da Economia e Políticas de Saúde e também coordenador da área de saúde do Gabinete de Estudos da Iniciativa Liberal. Junta-se a nós através dos estúdios da SIC em Matosinhos e também o deputado do Partido Socialista, Porfírio Silva, que está connosco aqui em Lisboa. Muito boa noite aos dois. Mário, começo por si, até porque está mais longe. Vou-lhe começar por perguntar porque é que está contra este novo confinamento que se vai iniciar provavelmente na próxima semana. Bom, antes de mais, muito boa noite. Nós não estamos contra o confinamento, nós não temos uma posição dogmática em relação ao confinamento. Para nós, o confinamento vamos chamar-lhe a bomba atómica da saúde pública. Isto é muito eficaz a resolver o problema, que é limitar os contactos e, como tal, a limitar os contágios de Covid-19. Nós não pomos em questão isso, enfim, os especialistas convergem em relação a esse ponto, mas também tem consequências pesadas do ponto de vista económico e social e, portanto, afeta também aquilo que nós não conseguimos ver tão bem. Afeta aquelas pessoas que vivem apenas do rendimento do seu trabalho e, portanto, afeta o emprego, afeta o sustento destas pessoas, afeta os negócios que têm de fechar, afeta também a atividade clínica normal, que em muitos casos, e como aconteceu em março, foi suspensa, portanto, foram cirurgias que não foram realizadas ou que foram adiadas, foram consultas de especialidade que foram adiadas ou canceladas e foram diagnósticos oncológicos que não foram feitos e isto vai ter consequências daqui a 1 a 2 anos. E, portanto, a nossa posição é, quando se recorre a uma medida tão drástica como é o confinamento domiciliário, portanto, similar ao que aconteceu em março, então nós temos de ter já esgotado todo o rol de intervenções possíveis. E foram esgotados esse rol de intervenções possíveis? Ora bem, eu diria que há aqui um ponto em que nós convergimos com o Governo, que foi, apesar da evolução da pandemia, houve aqui um esforço muito considerável de tentar manter as escolas abertas. E isso é de louvar, porque nós sabemos que as escolas têm um impacto gravíssimo na aprendizagem das crianças. Aumentam assimetrias e, portanto, aquelas crianças que pertencem a um estrato socioeconómico em que os pais têm mais formação podem, de certa forma, compensar o déficit educacional em casa ou aquilo que ficou por fazer com o ensino online, mas aquelas crianças de um estrato social mais vulnerável não têm essa possibilidade. E, portanto, aí eu penso que o Governo esteve genericamente bem e convergimos. O que eu acho que poderia ter sido feito melhor, há aqui uma série de pontos, nomeadamente do ponto de vista de prevenção, portanto há aqui duas dimensões, uma dimensão de prevenção e uma dimensão de tratamento. Ao nível da prevenção, melhores dados é fundamental, os investigadores fartaram-se de suplicar por dados e nós vimos, aliás o próprio Primeiro-Ministro usou dados errados para tomar algumas decisões, portanto melhorar os dados era fundamental, a questão da testagem, mais testes rápidos, especialmente naqueles que são os focos de contágio conhecidos, como é o caso dos lares, medidas que são tomadas com base em evidência científica sólida. Nós temos o exemplo dos espaços de comércio e de restauração, mas em particular o comércio, que encerram até às 13 da tarde. Ora, quando esta medida foi tomada, havia alguma dúvida da eficácia da medida. Hoje, eu acho que é manifestamente claro que não funcionou. Portanto, o efeito foi o oposto, fez com que as pessoas se concentrassem entre as 8 ou as 9 da manhã e a 1 da tarde. E, portanto, teve o efeito oposto. Concentrou ainda mais gente no mesmo local. E sabemos que isso cria focos de contágio. E, portanto, essa medida que claramente não fazia sentido e deveria ser revista, até porque eu desconheço qualquer evidência científica que a suportasse. E, portanto, e também já agora, finalmente, um outro ponto, melhor comunicação. Portanto, todas estas medidas que eu elenquei poderiam, de certa forma, limitar o contágio. Depois, numa segunda dimensão, é a questão do tratamento. Isto é, a partir do momento que as pessoas já têm Covid, como é que nós devemos, e como é que o sistema de saúde, e do ponto de vista de políticas de saúde, como é que devemos reagir perante isso? Ora, nós, de certa forma, eu acho que há aqui um preconceito ideológico, poderíamos ter
recorrido a todos os prestadores de cuidados de saúde, sejam eles públicos, privados ou sociais, para uma resposta conjunta a um problema que afeta todos, independentemente da natureza jurídica do prestador de cuidados de saúde. Hoje em dia já se está a fazer alguma coisa, a RS Norte já tem alguns acordos celebrados, de forma individual alguns hospitais têm-no feito, mas a nossa posição é que isso deveria ter sido acautelado e não é, já agora não é apenas a nossa posição. Ainda recentemente a Ordem dos Médicos teve uma posição similar, entre muitas outras pessoas, de que deveria ter havido aqui uma resposta conjunta de todos os prestadores de saúde, independentemente da sua natureza jurídica, são privados ou sociais, à pandemia. E, portanto, esgotando tudo isto, continuando o número de casos a aumentar de forma bastante acentuada como tem aumentado, e acrescentando a isso alguns fatores de incerteza, que é a questão do frio. Sabemos que o frio tem tendência a agravar as doenças respiratórias e, portanto, isso pode ter, de certa forma, explicado estes picos que tivemos nos últimos dias, e também um fator de incerteza muito grande quanto à nova estirpe. Alguns especialistas dizem que eventualmente será mais contagiosa e, portanto, sendo mais contagiosa, há aqui que acautelar essa questão. E, portanto, se assim for, se de facto estão esgotadas todas as medidas e o Serviço Nacional de Saúde, e não só, todo o sistema de saúde, está a chegar ao limite de saturação, e então não temos senão outra alternativa do que confinar para limitar os contactos. Portanto, esta é a nossa posição quanto ao confinamento. Porfírio Silva, haveria forma de ter evitado um novo confinamento? Boa noite ao Mário também. É evidente hoje para toda a gente que o confinamento é uma situação que tem muitos aspectos indesejáveis. Nós não somos máquinas, nós somos humanos, o aspecto relacional é fundamental à nossa vida, à nossa saúde mental, ao nosso equilíbrio e, portanto, é evidente que, contrariamente a alguns que querem sempre mais confinamento, é evidente que essa solução, à partida, só deve ser usada quando seja mesmo necessário. Da mesma maneira que também deixar pura e simplesmente à responsabilidade de cada um fazer aquilo que pareça melhor também não era possível. É preciso ir equilibrando em função dos momentos, em função das situações. Nós estamos a atravessar uma fase de muito frio que complica as coisas. Toda a Europa está a atravessar uma fase muito complicada e, pelas indicações que temos, vai ser preciso ter maiores restrições. Vamos ter que reduzir ainda mais os contactos. Eu penso, e conta-se com os especialistas que se reúnem, e os especialistas também não estão sempre de acordo. Quer dizer, aqui a questão não é seguir a ciência, porque a ciência muitas vezes também precisa de ponderar vários fatores para saber aquilo que é possível e é desejável fazer em cada momento. Aquilo que eu acho que é desejável é que haja, face a esta situação, uma contenção dos contactos, que se procurem poupar aqueles que são mais suscetíveis e mais afetados pelo confinamento. Por exemplo, as crianças e os mais jovens são muito afetados por uma circunstância de reclusão em casa, o que também afeta as famílias, afeta os próprios pais, afeta o próprio equilíbrio das famílias. Isso é importante ter em consideração. Mas eu não queria deixar de dizer o seguinte: nós não podemos, numa sociedade democrática e aberta, nós não podemos deixar de dizer isto. Há dois extremos que têm que ser evitados. Nem o Estado pode ser o único responsável pelo comportamento das pessoas, nem pode cada um fazer aquilo que lhe apetece. Há um equilíbrio, há regras. As pessoas sabem hoje que há regras básicas de proteção respiratória, de higiene, de preservação da distância de contacto. Há regras básicas que as pessoas têm que evitar. Há circunstâncias que as pessoas sabem que são particularmente propícias à transmissão. Há um aspecto de responsabilidade de cada um de nós e dos microgrupos, das famílias, dos grupos de amigos, que é essencial. O Estado, os cientistas, as autoridades de saúde... Mas acha que foi isso que falhou durante as festividades, nomeadamente o Natal? Faltou responsabilidade individual aos portugueses quando decidiram celebrar com mais membros da sua família o Natal?
Bom, o Presidente da República utilizou recentemente a expressão que nós propusemos um pacto de confiança aos portugueses e esse pacto de confiança não resultou. Eu não sei exatamente o que aconteceu. Também nós não podemos querer fazer interpretações demasiado firmes sobre coisas que não sabemos exatamente como é que acontecem. Eu não sei qual é o peso do Natal e qual é o peso do frio nesta circunstância, por exemplo, mas uma coisa me parece certa. Algumas pessoas cansaram-se um pouco de um certo medo destes meses todos. E eu vejo que há pessoas que fazem coisas que, pelo menos para quem observa, não parecem ser as coisas mais cautelosas que se podem fazer. Nós não podemos pôr-nos sistematicamente na posição de estar sempre a criticar. É este que tem a culpa, é aquele que tem a culpa, é esta família, é aquela família. Nós vemos mesmo nas redes sociais que se propagam informações, às vezes um bocado fantasmagóricas, sobre coisas que aparentemente poderão ter acontecido, às vezes não sabemos se é verdade. Nós também não podemos criar esse espírito de andarmos em cima dos outros a dizer és tu que tens a culpa, é aquele grupo que tem a culpa. Mas claramente nós todos temos, não é uma questão de bom senso, porque o bom senso não é uma coisa assim tão espontânea, tão fácil como pareça. É uma questão de compreender as regras básicas, ser responsável e fazer algum esforço para nos atermos às regras. Isso está um pouco nas mãos de cada um de nós. E isto não é estar a dizer que só os outros têm a culpa. Há aqui uma partilha de responsabilidade que numa sociedade democrática, se nós não podemos esperar e não queremos esperar que seja o Estado a resolver, a proibir, a pôr um polícia em cada casa, e nós não queremos isso, tem que haver uma corresponsabilização de todos nós, individualmente e em pequenos grupos, pensar como é que organizamos a nossa família, como é que organizamos os diferentes núcleos da nossa família, pensar como é que fazemos para manter algum contacto com os amigos sem ser em circunstâncias perigosas. Isso é muito importante. Eu acho que nós temos que apelar a essa responsabilidade. E deixe-me dizer-lhe que há segmentos da nossa vida social que têm dado uma extraordinária demonstração de que a organização e determinação em fazer as coisas bem feitas pode dar resultado. As escolas, a escola pública, estou a falar aqui no não universitário, que é, enfim, mais numerosa. Havia muitos receios quando se decidiu vamos reabrir o ensino presencial. Havia e continua a haver, mas globalmente, é claro que há sempre casos, surtos aqui, surtos ali, onde é preciso responder, mas globalmente, combinando orientações nacionais com cooperação entre as escolas e as autoridades de saúde, entre os professores, as direções e os pais, também com a responsabilização dos alunos, foi possível, na maior parte dos casos, manter ambientes onde as pessoas têm receios, porque é evidente. Agora, ao final de setembro, porque nós jornalistas ainda não conseguimos aceder a esses números. Eu não tenho acesso a nada que não seja público. O que eu tenho visto nos últimos dias também, já antes, mas nos últimos dias, tenho visto vários dos especialistas que são chamados a aconselhar as autoridades, digamos assim, sobre esta matéria, vários deles repetir que, da análise que têm, aparentemente as escolas são seguras, embora, claro, as escolas não estão imunes ao ambiente e, portanto, também é possível levar contágio para dentro da escola. Mas, aparentemente, as escolas têm conseguido organizar-se de maneira a evitar e, quando acontece, a circunscrever e a resolver. Infelizmente, o nosso tempo está quase a esgotar-se. Mário Amorim Lopes, quer acrescentar alguma coisa em relação às escolas? Porque este, de facto, é o ponto em que, nomeadamente a Iniciativa Liberal, converge com o Governo. É importante que as escolas se mantenham abertas, na vossa opinião? Sim, eu acrescentaria aqui a parte da discussão do ensino superior, que o Sr. Deputado Porfírio Silva não referiu, mas no caso do ensino superior, e o meu exemplo em particular, na universidade onde eu leciono, na Universidade do Porto e na minha faculdade, houve dezenas, centenas de casos. E nenhum dos casos foi rastreado e foi identificado como tendo foco de origem no campus universitário. E, portanto, eu próprio alunos infectados, mas nenhum deles, pelo menos que tenha sido identificado, o contágio se deu no campus. Ou seja, nós conseguimos montar aqui uma série de procedimentos, em particular o arejamento constante das aulas, que também levanta algumas dificuldades. No outro dia, numa vigilância, estava com as mãos roxas.
mas enfim, é o custo a pagar, é o preço a pagar. A questão das máscaras, do distanciamento social, da higienização. Foi possível montar aqui algumas restrições, um cumprimento mínimo de condições para que possamos continuar a dar aulas presenciais, mas efetivamente conseguimos fazê-lo. E, portanto, se conseguimos fazer, isso significa que pelo menos devemos esforçar-nos para tentar manter essa situação. No caso das escolas, eu acho que há aqui um ponto muito importante e que para nós é aqui um ponto fundamental, que é o dano que nós podemos infligir agora, do ponto de vista educacional, aos nossos filhos, enfim, às crianças, não vai impactar apenas o próximo ano e o ano seguinte, mas vai impactar durante muitos e muitos anos, porque a economia atual já não é a economia de há 2 séculos atrás, do capital e do trabalho, altamente industrial, em que há ali uma massa de trabalhadores. Não, hoje em dia as empresas do presente e do futuro são empresas de conhecimento, de economia do conhecimento e que dependem sobretudo de um fator, que é o capital humano, que são as pessoas. E, portanto, se nós, neste momento, de certa forma, limitarmos a formação dos nossos alunos, não apenas isto terá um impacto temporário, conjuntural, mas isto vai ter um impacto permanente, aquilo que em economia chamamos de uma estresse. Vai limitar o crescimento potencial da economia. Vai ter um dano enorme e, portanto, não podemos considerar parar com o ensino presencial nas escolas com leviandade. Tem de ser muito bem ponderado, tem de haver, de facto, evidência científica clara que as crianças são um vetor de contágio e que, como tal, é necessário fechar as escolas para podermos conter a progressão da pandemia. Mas existem muitos estudos, pelo menos para as estirpes conhecidas, para estas novas não tantos, mas existem muitos estudos que mostram que, de facto, as crianças não têm uma carga vírica muito grande e, portanto, a situação é gerível. E nós conseguimos geri-lo. E se o conseguimos gerir, então, eu penso que é preciso temperar alguma vontade que já existe e que já se houve de encerrar as escolas, tentar perceber que tipo de mecanismos é que nós podemos continuar, manter os que funcionam, ajustar aqueles que não funcionam tão bem e manter o ensino presencial o tanto quanto possível e, portanto, gerando o mínimo de disrupção ao regular funcionamento das escolas. Porfírio Silva, queria acrescentar alguma coisa a esta questão das escolas, porque vai ser provavelmente a mais discutida nos próximos tempos, porque indica que outra questão também. Vai existir um confinamento, sim, mas as escolas vão manter-se abertas. Vamos ver, porque também há, nos últimos dias, algumas indicações de que outros países têm mudado de orientação sobre essa matéria e há algumas preocupações. Nomeadamente o Reino Unido e a Alemanha. Certo. Eu penso que nós, numa situação destas, temos que ser absolutamente não dogmáticos, ou seja, saber que as informações vão fluindo, os dados novos vão chegando, é preciso continuar a reinterpretá-los e os especialistas nem sempre... Eu lembro-me que uma coisa que irritava um pouco alguns dos responsáveis políticos nos briefings do Infarmed é que muitas vezes os próprios cientistas não tinham exatamente a mesma percepção daquilo que estava a acontecer, mas essa é a realidade. Eu só queria dizer que essa questão da escola é importante, não só por questões económicas, mas porque vai deixar também marcas psicológicas e no desenvolvimento das nossas crianças e jovens. Mas queria só dizer mais uma coisa muito rapidamente, porque é um mito urbano. Não há nenhum preconceito ideológico contra o privado na gestão desta pandemia. Desde março que há um protocolo para a possibilidade de mobilizar os hospitais privados. Esse protocolo voltou a ser revisto em novembro. Os hospitais privados, desde março, que podem ser mobilizados. A verdade é que muitos não querem. Não querem doentes Covid, não quer dizer que alguns não tenham sido, mas muitos não querem. Preferem manter as suas atividades rentáveis do que passar para uma situação que é uma situação muito mais complexa, o que é perfeitamente legítimo que um hospital privado queira continuar com a sua atividade rentável. Mas, de qualquer maneira, o Estado também tem a possibilidade, se for necessário, usar a requisição civil, porque, efetivamente, o país tem que se mobilizar todo para uma coisa que sem isto não há economia nem futuro, porque nós temos que resolver este problema, não só para termos economia, mas também para termos portugueses para continuar o nosso país. Infelizmente, haveria muito mais para discutir. Muito obrigada aos dois por terem estado no 2201. Fazemos agora uma pausa. A seguir falamos da situação nos Estados Unidos. Até já.